Andréia, mas você não deveria estar lá comemorando. Boa noite para todos que estão chegando. Já já começaremos a conversa com a Gabriela Pellegrino. Ela já chegou por aqui. Boa noite para todo mundo. Nossa 24ª live da Revista de História. Oi, Júlio. Oi, Boa Gabriela. noite. Ai, melhor colocar de pé, né? Senão você fica de lado. Fica até legal, mas é melhor ficar assim. Tudo Tá, bom? Boa deixa eu noite. apoiar aqui. Boa noite, boa noite. Então tá bom. O pessoal Peraí, já que eu vou está abrir o entrando. papinho. O pessoal já tá entrando. Vamos tirar o gato da mesa. E vamos. São três aqui. Vamos esperar 5 minutinhos, daí a gente. Que assim as pessoas Claro, vão entrando, daí a gente começa a conversar. tá Já ótimo. entraram Vou duas apoiadinha. ex-colegas nossas aí da Logos, a Thaís e a Mirtes, já estão por aí. Nossa Coisa boa. absurdamente querida orientadora acaba de entrar, Pontual, como sempre. sempre. Boa noite para todos que estão chegando. Já já a gente começa de fato a conversar sobre populações indígenas na época dos centenários nacionais, fronteiras simbólicas em movimento, que foi o tema que a Gabriela Pellegrino Soares propôs para essa 24ª live da Revista de História. Ainda haverá, depois da entrevista da Gabriela, ainda haverá 13, vamos fechar o ano com 27. Já fica, inclusive, o convite para no dia, boa noite, Lígia, para no dia 26 desse mês, a conversa com o José Antônio Vasconcelos sobre utopias e utopistas, a entrevista da Flávia Galli, que seria na semana retrasada e que acabou precisando ser adiada, vai ser no dia 17 de dezembro, às vésperas uma semana antes do Natal. E no dia 10 de dezembro, ainda uma surpresa, quem será a nossa convidada? Vai ser o presente de Natal da Revista de História para todos que nos acompanharam nessas lives todas. Então eu vou fazer um certo suspense antes de divulgar a entrevista do dia 10. Entrando bastante gente, a Maísa Noronha já apareceu por aí também, nossa colega de História da América. Daí tem algumas pessoas que a gente não percebe quando entram, porque, né, olho para a câmera para falar e daí eu não enxergo o que está acontecendo ali embaixo. Mas boa noite para todos que estão chegando. Muito obrigado pela presença. Daqui a 2 minutos a gente começa a conversa com a Gabriela. Meu gatinho tá querendo invadir aqui também, Júlio. É uma mania de gatos, né? Gatos adoram lives. Pois é. Vem Ângela uma de Castro baguncinha, já Gomes. querem entrar. Ângela de Castro Gomes, grande honra, muito obrigado pela sua presença. Já já nós começamos 1 minuto e a gente começa esse bate-papo com a Gabriela. Todo o tráfico felino controlado. Sim, meu gato eu Rominho. adotei filhotinho, ele cresceu, ficou imenso. Às vezes vira tigre. Pois é. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Robson. Boa noite, Magno. Boa noite, Romilda, nossa colega também de pesquisas em História da América. Marina, colega querida de departamento. Bom, 6:05, vamos lá, Gabriela. Claro. É um prazer imenso te receber aqui. Vou agradecer de novo depois, mas já agradeço antecipadamente a você ter topado esse convite. Você que tem uma experiência com a Revista de História, já foi da comissão editorial. Bom, a Gabriela é graduada
em História pela USP, mestre e doutor em História Social e livre-docente também pela USP, coordena a equipe brasileira do Projeto Internacional de Culturas Transatlânticas e foi professora no primeiro semestre de 2018 na Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle. Gabriela tem um monte de artigos, capítulos de livros, sempre versando sobre questões relacionadas à história da América Latina, publicados tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E dentre os livros muito importantes, livros que se tornaram referências nas respectivas áreas, eu destaco Semear Horizontes, uma história de formação de leitores na Argentina e no Brasil, 1915-1954, que foi publicado pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais em 2007 e que resulta da tese de doutoramento da Gabriela, em escrita e edição em fronteiras permeáveis, mediadores culturais na formação da nação e da modernidade na América Latina, século XIX e primeiras décadas do XX, uma edição da Intermeios, em associação com o programa de pós-graduação em História Social da USP de 2017. E juntamente com a Marielle Japrado, que está presente, que foi orientadora da Gabriela, foi minha orientadora e que já foi uma entrevistada nessas lives, uma entrevista extraordinária. Procurem no IGTV, no YouTube, no blog da revista, que a entrevista dali já está lá, juntamente com a Marielle Japrado. Em 2014, a Gabriela publicou História da América Latina pela editora Contexto. Hoje, a Gabriela propôs que nós conversássemos sobre as populações indígenas na época dos centenários nacionais, fronteiras simbólicas em movimento. Gabriela, muito obrigado de novo por estar aqui nessa 24ª live da revista. E eu começo te perguntando, em primeiro lugar, o que exatamente são fronteiras simbólicas? Para a gente avançar na conversa e ir desmembrando essa questão, que é uma questão hoje em dia absolutamente essencial. As duas questões, a das fronteiras simbólicas e a questão das populações indígenas. O que são fronteiras simbólicas? Bom, Júlio, antes de mais nada, eu queria muito agradecer o seu convite. É um prazer e uma honra participar dessa série de entrevistas que a Revista de História da USP vem fazendo. Eu acho que é uma iniciativa, assim, que representa uma verdadeira contribuição para que os pesquisadores possam compartilhar as suas pesquisas, as suas reflexões, e, sobretudo, num ano de pandemia, de quarentena, de isolamento das pessoas, uma vez por semana temos aqui a chance de nos encontrar para falar de coisas interessantes. Eu acompanhei várias das entrevistas e todas elas realmente foram sensacionais. Eu também queria ainda dizer, antes de começar a responder a sua pergunta, que a minha trajetória profissional começou com um convite seu para trabalhar numa escola, né? Foi um dos meus primeiros empregos, o Colégio Logos, né? Sei que temos alguns antigos colegas aqui nos assistindo, e foi uma experiência em que eu aprendi muitíssimo e que eu carrego comigo assim muito de perto até hoje. Então fico muito feliz de nós estarmos juntos nesse percurso e novamente no dia de hoje. Bom, para entrar, então, na sua pergunta, Júlio, os momentos essas efemérides, elas são sempre momentos de reflexão, né, de balanço sobre o passado, sobre o presente, sobre perspectivas de futuro. Estamos agora nos aproximando dos bicentenários das independências, né? Em alguns países isso já foi, o do Brasil está vindo logo aí. E no primeiro centenário das independências, portanto, estamos falando dos anos 1910, 1920, há cerca de um século, houve também um mergulho identitário muito profundo nos vários países da América Latina. Na América Latina como um todo, cada país pensando sobre as suas origens nacionais, e também a América Latina, muitas vezes, se pensando como um conjunto que também guardava uma história comum. Nesse mergulho identitário, as populações indígenas emergiram como um elemento que passou a ser visto com novos olhos.
essa emergência, ela se deu, em parte, por parte de intelectuais, de escritores, de artistas, de políticos, que olharam para essa questão como uma questão integrante das nações, das sociedades nacionais, e que até então havia sido muito negligenciada, do ponto de vista da valorização, de se reconhecer o aporte, a contribuição desses setores sociais, e, por outro lado, também em virtude das próprias populações indígenas que surgiram na cena política, na cena cultural, por vários canais, de uma forma muito contundente nesses anos e, de alguma forma, também pressionaram para que fossem vistas de outra maneira. O que acontece é que esse momento dos centenários é um momento em que os Estados nacionais na América Latina já haviam se consolidado, né, desde as independências, momentos de grande instabilidade política no final do século XIX e princípios do XX. Esses estados estavam, de maneira geral, bem consolidados e estava em curso um processo de modernização, de crescimento das cidades e, ao mesmo tempo, de uma mudança na relação com a Europa. Ao longo de todo o século XIX, a Europa havia sido um modelo para os Estados nacionais em formação na América Latina. E, como todos sabem, vem a Primeira Guerra Mundial, a Europa mergulha em um colapso, em um banho de sangue. A Primeira Guerra Mundial tem um impacto também nessa visão tão idealizada, tão positiva, que os latino-americanos haviam acalentado por tantas décadas. E é nesse momento, então, que os olhares se voltam muito para o país profundo, cada país olhando para a zona rural, para essas populações pobres, para essas populações não incorporadas ao ideal de uma nação civilizada, moderna, e, no entanto, populações que poderiam ser reconhecidas como parte de nações que agora buscariam caminhar com seus próprios pés, sem se espelhar tanto em modelos externos, mas procurando encontrar as suas próprias bases, os seus próprios pilares. E os setores populares, de maneira geral, passam a ser objeto desse interesse das elites culturais, das elites políticas, em várias direções, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Monteiro Lobato trazendo a figura do Saci Pererê, né? Fazendo um inquérito sobre o Saci, que era uma personagem que vinha da cultura oral, de histórias que eram contadas por pessoas muitas vezes iletradas, e isso vai ser depois registrado em um livro, o Inquérito do Saci. Da mesma maneira, os olhares se voltam para essas populações indígenas, que eram populações originárias da América, e, no entanto, séculos depois, passada a conquista, iniciada em 1492, portanto, toda uma história de transformação dessas populações originárias através da colonização, do contato com o europeu, dos regimes escravistas, e o século XX é um momento, então, em que essas populações passam a ser incorporadas a representações nacionais. E essas representações, então, é que se deslocam do ponto de vista simbólico, essa fronteira de o que é a nação, o que é o ideal de nação, essas fronteiras se deslocam e incorporam grupos que até então eram considerados o outro, a barbárie, um grupo que deveria desaparecer, e passam a ser considerados. Claro que cada caso é um caso na América Latina, né? Não dá para generalizar tudo, mas são fronteiras que, então, procuram reconhecer essas parcelas indígenas e mestiças das sociedades nacionais como parcelas que deveriam ser efetivamente incorporadas à nação, sem que as suas marcas desaparecessem por completo nesse processo. Maravilha. Você situa, então, na segunda e na terceira décadas do século XX, o período áureo dos centenários, da celebração dos centenários, esse novo posicionamento, esse reconhecimento dessas populações, 100 anos depois das independências. Depois das independências, qual foi o lugar, qual foi o papel a que essas populações indígenas foram relegadas?
Porque, lógico, se supõe que no princípio do século XX houve uma recuperação, é porque esse papel, até então, era um papel marginal. Expressão que você usou também. Qual era o lugar dessas populações no momento das independências e no pós-independência? Sim. Embora populações indígenas tenham participado, inclusive, das guerras de independência, né, foram recrutadas e os líderes das guerras de independência tiveram um olhar para esses grupos. Houve lugares, o San Martín, por exemplo, que produz documentos em língua indígena, em idiomas indígenas, para se comunicar com esses grupos dos quais ele também dependia para que a guerra fosse bem sucedida. Então, é um momento em que essas populações precisam ser atraídas para um determinado lado para que a causa da independência pudesse prevalecer. E, no entanto, os projetos de Estado Nacional que se desenham no período pós-independência são projetos que, em geral, veem esse indígena como um problema a ser resolvido. No caso do México, por exemplo, os liberais, o Benito Juárez, que era ele próprio um indígena de etnia zapoteca e que chega à presidência da República, tinha a visão de que os indígenas, tal como viviam no México, eram um problema porque eles estavam justamente separados da nação, que viviam em comunidades como camponeses, comunidades que eram praticamente autossuficientes, e comunidades que também eram muito católicas, e essa questão da religião era vista como um obstáculo para a modernização, né? A modernidade entendida como laica. Então, o Benito Juárez propõe uma reforma liberal que obrigaria esses indígenas a saírem das suas comunidades agrárias para viver como cidadãos, para viver como pequenos produtores e como mão de obra. Então, eles seriam incorporados à nação, mas teriam que se deslocar dos seus modos de vida tradicionais. Na Argentina, a coisa se define de uma outra maneira. As confederações indígenas que ocupavam o sul da Argentina, uma parte do território que passou a ser vista como estratégica para a expansão da fronteira agrícola, da modernização da ferrovia, precisavam desocupar, liberar esse território para que a nação pudesse avançar, a nação moderna, a nação não indígena. E a questão toda acaba se resolvendo no plano militar com a chamada campanha do deserto, em que o exército é realmente incumbido de liberar esse território, tirando os indígenas de lá, através do genocídio, através de deslocamentos forçados. Aqui no Brasil, a questão toda do século XIX se dá também com base na violência, não com uma campanha militar como essa que houve na Argentina, mas os indígenas considerados selvagens e ocupando os sertões. A Manuela Carneiro da Cunha traz documentos, relatos interessantíssimos sobre essa situação do Brasil do século XIX, a Fernanda Espósito, há pesquisadores, enfim, que vêm avançando muito nesse campo nos últimos tempos. Esses indígenas selvagens, eles eram os índios bravos, eram os tapuias, e que representavam um problema pela hostilidade. E a maneira prática de se resolver o assunto era conseguir atacar tribos, atacar grupos e ir também fazendo recuar a fronteira indígena. E, por outro lado, os índios amigos, herdados do período colonial, que viviam em aldeamentos, também têm a sua situação jurídica fragilizada no século XIX, o que vai, portanto, tornando esses indígenas mais frágeis do ponto de vista de interesses de elites regionais, de interesses de proprietários de terra que querem avançar sobre esses territórios. Aqui no Brasil, vou avançar um pouquinho, se você quiser, você me interrompe, Júlio, não. mas essa questão toda, ela vive um momento de inflexão, já próximo, então, do contexto do centenário da independência, esse momento de inflexão, esse momento, portanto, de uma transposição dessas fronteiras simbólicas e práticas, que é o momento da Comissão Rondon, da Comissão
que almejava instalar as linhas telegráficas do estado do Mato Grosso em direção ao Amazonas. E é uma comissão que atua fortemente nos primeiros anos do século XX. O Rondon efetivamente vai entrando mata dentro e com os membros da sua comissão abrindo picada para conseguir instalar essas linhas telegráficas estratégicas, desde a Guerra do Paraguai, né, todo esse mundo do Brasil, do Pantanal, em direção à Amazônia, considerado incomunicável, né, uma parte do território muito remota, fora do controle, desconhecida, e o telégrafo representaria um instrumento para incorporar esses territórios ao território nacional, né, unificar esse território e criar, portanto, uma possibilidade de comunicação e circulação dentro disso. O Rondon, no entanto, ele vai tendo contato o tempo todo com grupos indígenas que ocupavam essas matas. E isso vai dar ensejo também a todo um contato em novos termos, que, claro, eram ainda termos de assimilação, e, por outro lado, um olhar de procurar dizer, não, o indígena tem direito à sua terra, não, o indígena não pode ser atacado, as crianças indígenas não podem ser raptadas e levadas para outro lugar. Disso vai resultar, por um lado, a criação do Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, o que é uma novidade para a história do Brasil, apesar das fragilidades, dos limites da ação desse Serviço de Proteção ao Índio, que são limites que a gente pode comparar ao que acontece no Brasil de hoje, né? Tantas ONGs, Ministério do Meio Ambiente, etc., não conseguem frear de verdade a violência contra as populações indígenas. Então, são órgãos que denunciam, que intervêm em determinados momentos, mas há limites práticos para esse tipo de atuação. E, ao mesmo tempo em que o Rondon proporciona, né, essa ingerência de um Estado central na relação com as populações indígenas, por outro lado, ele também se presta a esse olhar que vem dos intelectuais, que vem dos artistas. E tem uma figura que eu queria destacar aqui, que é muito interessante, que acompanha o Rondon por um período, que é a figura do Roquete Pinto, do Edgar Roquete Pinto, um médico nascido no Rio de Janeiro, que depois vai se vincular ao Museu Nacional, o Museu Nacional que existiu ao longo de todo esse período de Brasil independente, né, recentemente incendiado, e o Roquete Pinto, então, como um antropólogo vinculado ao Museu Nacional, participa de uma parte dessas expedições da Comissão Rondon e se encanta com as populações indígenas que ele encontra pelo caminho. Então, o Leopoldo Weisbord, nosso colega da Sociologia da USP, tem trabalhos muito interessantes que ele até apresentou no nosso Laboratório de História das Américas, o LEA, que são trabalhos sobre o Roquete Pinto se valendo do fonógrafo, que era uma tecnologia nova, para gravar cantos indígenas, cantos de indígenas Pareci, de indígenas Nambiquaras, e esses registros fonográficos foram levados de volta ao Museu Nacional. O próprio Roquete Pinto transcreveu isso em linguagem musical e publicou essas transcrições em um livro seu chamado Rondônia, publicado em 1917. O próprio nome Rondônia, né, se deve ao Marechal Rondon, claro, foi batizado posteriormente. E essas transcrições, então, elas traziam para um público urbano, um público que desconhecia por completo esse mundo das matas, das florestas, dos indígenas, esses cantos. E o Villa-Lobos, o compositor Heitor Villa-Lobos, se interessou por esses cantos, não se contentou em ler as partituras, foi ao Museu Nacional para escutar os registros. E a partir dessa escuta, o Villa-Lobos compôs uma canção chamada Mocosê Semacá, que é uma canção que procurava, então, reinventar esse registro de um canto de ninar Pareci, do grupo indígena Pareci. Isso mostra, Júlio,
por um lado, isso eu queria falar desse deslocamento da fronteira simbólica de um compositor brasileiro que esteve ligado a esse movimento modernista, depois as iniciativas de políticas culturais implementadas pelo governo Vargas a partir de 1930, esse interesse em se reinventar o Brasil e em se reinventar esse indígena. É claro que a composição do Villa-Lobos guardava léguas de distância em relação ao canto Pareci, tal como gravado, a gravação em si já transformava esse canto indígena, mas essas reinvenções vão instaurando esse indígena em um imaginário nacional. Ainda um último relato que eu queria fazer em relação a isso, durante a celebração do primeiro centenário da independência do Brasil, se realizou no Rio de Janeiro, capital, uma exposição internacional, vários países se fizeram presentes, e foi instalada uma antena radiofônica sobre o Corcovado. E essa antena radiofônica teve ali como grande entusiasta também o Roquete Pinto, que era alguém que olhava para os indígenas, que olhava para esse Brasil profundo, remoto, desconhecido, mas olhava também para as massas, para a comunicação de massas, para o Brasil moderno. E o presidente da República, então, Epitácio Pessoa, faz um discurso pelo rádio, que é transmitido pela primeira vez por essa antena ali instalada provisoriamente para a celebração, e depois também se escuta pela rádio a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Então, quer dizer, há todo um repertório que vem desse imaginário em transformação, que também vai ser traduzido em novos termos, e esses novos termos envolvem o que é a sociedade brasileira daqueles anos, né? Em que o fonógrafo, a rádio, ainda muito preliminar, depois é que vai se difundir, estavam chegando como recursos. Isso faz parte desse momento de ressignificação. É fascinante, né, Gabi? É fascinante, porque eu vou puxar um pouco a lebre para minha sardinha literária, mas é fascinante porque na prática a gente trabalha muitas vezes os assuntos de forma segmentada, né? Então discute-se população indígena, discute-se a questão dos processos de modernização e urbanização nas cidades, a gente trabalha esses assuntos em sala de aula, discute-se todo o conjunto de mobilizações, de aventuras vanguardistas nas primeiras décadas do século, e com muita frequência perde de vista como tudo isso se comunica. Quando você traz o Villa-Lobos ouvindo essas gravações no Museu Nacional, eu imagino inclusive que elas tenham sido incineradas recentemente, né? Quando você traz o provavelmente, né? Quando você traz o Villa-Lobos ouvindo essas gravações e buscando uma assimilação, uma transformação em peças que reúnem elementos europeus, etc. Mas que permitem um reviver, né? e uma capacidade de atualizar aquela discussão. Ou mesmo quando a gente pensa no Mário, né? Ou quando a gente olha o Mariátegui no Peru, buscando marcas de falares indígenas, ou todo o processo de Revolução do México, mas esse a gente vai deixar mais para frente nessa conversa. É incrível como tudo isso, na verdade, se associa nessa lógica que é uma lógica muito própria da vontade de ser moderno dos latino-americanos nas primeiras décadas do século. O moderno é o nacional, fala o Oswald, né? O moderno é incorporar essa tecnologia, tem o fonógrafo, tem o gravador, tem a antena de transmissão e tem essa evocação de um outro passado que até então não aparecia nos registros convencionais, etc. Agora, essa é uma época também em que se começa a frequentar de maneira mais efetiva a noção de América Latina. Mesmo que a expressão não seja largamente partilhada, ela ainda vai demorar umas décadas para entrar na conversação cotidiana. Você já tem lá o Rodó falando em latinizar a América, em América latinizada, etc. Como é que todos esses elementos que você foi levantando se combinam com a ideia de América Latina? É possível você pensar
essa palavra, essa expressão, na verdade, né? Esse conceito peregrino que é a América Latina, que trafegou da França para cá, que aqui ganhou muitos redesenhos e muitas reconfigurações. É possível a gente pensar a ideia de América Latina a partir desse olhar sobre as populações indígenas? Sim, sem dúvida, Júlio. Eu penso que em vários sentidos, né? Tem esse sentido das vanguardas todas, as vanguardas literárias com que você trabalha, as vanguardas em outros domínios da arte, que de fato passam a valorizar esse horizonte de uma América Latina, em que os estímulos, as questões, os debates, as polêmicas ultrapassavam as fronteiras nacionais. E, por outro lado, esse olhar para as populações indígenas também favorecia uma perspectiva transnacional, também favorecia essa aproximação. O Mariátegui, por exemplo, que você evocou, falava em uma Indo-América, ele não gostava tanto do conceito de América Latina, mas uma Indo-América, porque pensar a especificidade da América nesses novos termos, que eram de se afastar do modelo europeu e de se buscar as próprias raízes, essa dimensão indígena se colocava para todas as nações. E, portanto, falar numa Indo-América que buscava afirmar as suas particularidades, reconhecendo essa dimensão indígena, aproximava esses países. E isso se dá também pelo viés da arqueologia. Isso tem um papel mais importante para certas regiões da América Espanhola do que para o Brasil, porque a arqueologia, naquele momento, se interessou mais pelos grandes legados, né? Se interessou por esses sítios arqueológicos que eram verdadeiramente monumentais. Os legados indígenas arqueológicos no Brasil têm um outro perfil e que hoje atraem todo o interesse dos arqueólogos, dos cientistas. Naquele momento, de fins do século XIX, princípios do século XX, surgiu um interesse imenso por esses legados arqueológicos que foram sendo mapeados nesse momento, envolvendo especialmente regiões do México, da América Central e regiões dos Andes, especialmente no Peru e na Bolívia. E essas descobertas de riquezas de um passado longínquo e que mostravam que esse indígena no passado havia sido capaz de grandes realizações, um indígena que no presente era menosprezado, como incapaz, como ignorante, como alcoólatra. No Peru havia muito esse discurso, né, de um indígena alcoólatra e, portanto, incapaz de se consagrar ao trabalho. Esse indígena havia sido responsável por obras arquitetônicas extraordinárias, por trabalhos todos de ourivesaria, que foram sendo descobertos desde meados do século XIX por exploradores estrangeiros que circularam por esses sítios, depois cada vez também mais por arqueólogos nacionais, vinculados aos museus nacionais que cada um desses países tinha. E esse olhar para um passado originário da América, portanto, a América existindo antes do contato com a Europa, independentemente do contato com a Europa, e uma América que, portanto, carregava a sua própria história. Isso alimentava essa visão de uma América que não contava com as fronteiras nacionais que se definiram a partir do século XIX, tampouco com as fronteiras dos vice-reinos lá do período colonial, e essa transversalidade definia novos territórios para se falar de indígenas, de línguas indígenas, de grupos indígenas, porque esses grupos muitas vezes atravessavam as fronteiras do presente, né? Falar de certos grupos no Brasil implicava olhar para o Paraguai, olhar para a Bolívia, olhar para a Venezuela, da mesma forma o Peru, olhando para o Chile, olhando para a Colômbia, olhando para a Bolívia. Então, esse olhar também que advém dos aportes da arqueologia, a arqueologia como uma ciência nova, né? Uma ciência que se estrutura na segunda metade do século XIX, principalmente. E essas informações eram informações que
recolocavam a questão de como é que essa América se organizou de maneiras diferentes antes da conquista, antes das independências, e tudo isso poderia ser mobilizado pelas narrativas, pelas representações que esses escritores, pesquisadores de princípios do século XX procuraram trazer a público. Né? Eles se entusiasmaram com essas perspectivas e começaram a povoá-las, a preenchê-las de repertórios, de imagens, de ideias, de pesquisas. Eu queria falar um pouquinho, você vai me interrompendo, hein, Júlio, porque eu sou faladeira. Em hipótese alguma. Enquanto o Instagram permitir, você pode ir falando. Tá bom, que eu vou me animando aqui. Mas tem uma personagem pela qual eu me interessei recentemente, que é um mexicano, artista, pintor e também antropólogo, etnólogo, chamado Miguel Covarrubias. O Miguel Covarrubias é uma figura pouco conhecida aqui no Brasil. Ele se formou no México na época da Revolução Mexicana, né? A sua juventude se deu nesse México convulsionado pela Revolução Mexicana, e a Revolução Mexicana, como todos sabem, com uma enorme participação indígena, com uma enorme participação dessas populações indígenas e camponesas. Ele, então, se torna adulto nesse contexto e, em seguida, ganha uma bolsa do governo pós-revolucionário no México, o governo que foi instituído pela Revolução, para ir estudar nos Estados Unidos. Ele vai para Nova York. Em Nova York, ele mergulha nessa Big Apple mesmo, com toda a sua diversidade. Ele se torna um ilustrador de grandes revistas norte-americanas, como a Vanity Fair. Ele frequenta os clubes de jazz. Ele se casa com uma dançarina, que era uma dançarina que frequentava o Harlem, e todo esse renascimento do bairro negro do Harlem, com toda uma efervescência cultural. Ele se aproxima de tudo isso e desenha e ilustra livros que também dizem respeito ao passado do México. Por exemplo, o livro do cronista Bernardo Díaz del Castillo sobre a conquista do México. Ele faz ilustrações maravilhosas para esse livro. Lá pelas tantas, ele resolve partir de Nova York, ganha uma bolsa da Fundação Guggenheim e vai para Bali, vai lá para o sul da Indonésia e passa um período lá recuperando as suas origens como etnólogo. Ele faz um trabalho de etnologia em Bali e, ao mesmo tempo, olha para as artes populares, as artes nativas de Bali. Ele volta de lá e vai para o México. Então, ele mobiliza essa trajetória de volta ao México nos anos 1930, são os anos do governo Cárdenas, anos em que o México tem políticas públicas muito arrojadas para a arqueologia, para a cultura, para as artes. E o Miguel Covarrubias, então, surfa em todas essas ondas, né? Ele participa, assume 1000 postos, participa de 1000 iniciativas. E o que é muito interessante aqui, o Miguel Covarrubias tem uma leitura de que essas artes indígenas que a arqueologia está recuperando e que são artefatos artísticos que vão parar nas coleções dos grandes museus, também nas coleções dos colecionadores privados. Ele próprio vai formando uma coleção muito, muito seleta desses artefatos que reportavam a antiguidade da América, a antiguidade da Mesoamérica, e ele então escreve sobre essas populações, pensando em como a Revolução Mexicana havia demonstrado a sua potência, a sua importância, e ao mesmo tempo de como essa história indígena precisava ser valorizada, tanto do ponto de vista da ciência, mas também do ponto de vista das artes. Ele era um artista que produzia, que pintava, que desenhava, inspirado nessa estética, inclusive, ao mesmo tempo em que ele valorizava isso como coleções, enfim, tinham seu valor em vista da sua antiguidade, em vista do seu significado histórico. Maravilha. Eu quero agora migrar para o México,
Mas antes tem uma questão que a Fernanda Espósito coloca aqui. Se partindo do caso do Brasil, você diria que os brancos do Estado Nacional estavam mais, aspas, pacificados e civilizados ao olhar para os indígenas no início do 20, né? Fazendo um jogo de palavras, quem teria evoluído não teriam sido os indígenas, mas sim os artífices da nacionalidade brasileira. Você acha que dá para fazer essa inferência? De que eles estariam mais pacificados, eu penso que não dá para dizer que os brancos de maneira geral, né? Porque a sociedade seguiu guardando respostas de grande violência em relação a esses grupos, como segue guardando até hoje. Então, acho que não dá para dizer que as sociedades aceitaram esse novo modo de convivência. Mas eu penso que os estados nacionais, né, com projetos de nação modernos, reelaborados nesse momento, eles sim foram pacificados nesse sentido de reconhecer a importância de assumir os indígenas como grupos que deveriam ser protegidos, em alguns casos, né? Aqui no Brasil entra muito essa questão da tutela, da proteção, e em outros casos que deveriam constar como interlocutores de políticas públicas. Né? No México, no Peru, eu acho que entra muito essa figura do indígena como um interlocutor, que precisa também ser conquistado, convencido para o exercício da política. No Peru também houve muitas rebeliões indígenas, rebeliões violentas, que foram forçando determinadas mudanças, né? Desde mudanças assim simbólicas, então o dia do indígena, ou muitas vezes a oficialização de uma língua indígena como língua nacional, no caso do Peru, quechua, por alguns períodos, e, por outro lado, algumas políticas que também almejavam fazer justiça, né? Por exemplo, através da reforma agrária, sempre com limites, né? Sempre com limites muito marcados, até onde esse reconhecimento de fato se traduzia em políticas que pudessem sanar todo um processo de empobrecimento, de violência, de extermínio, de fragilização desses setores. Sempre com muitos limites, inclusive no México, depois da Revolução. O Cláudio Carneiro pede para a gente salvar a live. Cláudio e demais espectadores, sim, 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 não se preocupe. Assim que acaba, ela é imediatamente salva no IGTV e fica no IGTV para sempre. E daqui a uns dias ela estará também disponível no canal da revista no YouTube, no blog da revista e o áudio extraído nos principais agregadores de podcast, Spotify, Apple, Deezer, essas coisas todas. Gabi, você citou pelo menos 2 vezes o México, não é? Primeiro, agora há pouco falando da Revolução propriamente dita, e antes falando do Benito Juárez. E quando você falou do Benito Juárez e dos liberais mexicanos na metade do 19, me veio à cabeça uma sentença muito crua do Otávio Paz, em que ele diz que, na verdade, os conservadores, os liberais mexicanos, mesmo sendo bastante diferentes uns dos outros, com propostas muito diferentes uns dos outros, estiveram no mesmo ponto no que tange a capacidade de ignorar ou desprezar a questão indígena. E que depois, lógico, o grande impacto dessa questão é no momento da Revolução. Como que a Revolução Mexicana pesou e pesa? Agora há pouco você citou Cárdenas, né? E as políticas arrojadas, foi o adjetivo que você usou, as políticas arrojadas, voltadas inclusive à questão indígena durante o governo do Cárdenas, na década de 30. Como que a Revolução Mexicana participa dessa discussão e qual o peso, qual o papel da Revolução Mexicana para a gente reorientar esse lugar das populações indígenas? Bem, a Revolução Mexicana é um capítulo imenso, né? Mas para trazer aqui alguns elementos, é muito interessante essa emergência do Emiliano Zapata na Revolução Mexicana, representando o exército libertador do centro e do sul do México, e o Emiliano Zapata
como alguém que era ele próprio um camponês que vivia num pueblo indígena, o pueblo de Anenequilco. O que eram os pueblos indígenas? Os pueblos eram essas comunidades agrárias que existiam de outras formas no período pré-conquista, que foram reorganizadas pela coroa espanhola, mas foram reorganizadas com muita seriedade para frear o genocídio indígena. O período pós-conquista, né, pós-Hernán Cortés, é um período de genocídio, entre outras, por conta da guerra epidemiológica, né, a questão da não imunidade dos indígenas. De fato, a mortandade aí provoca reações na metrópole, provoca reações na coroa espanhola. E essas comunidades atravessam o período colonial com uma relativa estabilidade. O que acontece é que os liberais, né, para retomar aqui a sua fala sobre o Otávio Paz, Júlio, ao imaginarem que a terra deveria ser transformada em mercadoria, contribuem para desestruturar esse mundo que havia sido legado pelo período colonial, que era o mundo das comunidades agrárias em que a terra não era propriedade, ela era uma posse, as comunidades tinham usufruto coletivo dela, mas não era uma propriedade que podia ser comercializada. Então, com esse projeto liberal de desfazer as comunidades para que os indígenas passassem a atuar como indivíduos e não mais como parte de um corpo em que o indivíduo se dissolve. Essas comunidades foram sendo desestruturadas. E o Emiliano Zapata entra na Revolução contra o Porfírio Dias, aí o Porfírio Dias cai, mas ele diz, não, mas o meu problema não foi resolvido. E publica o seu Plano de Ayala. Esse Plano de Ayala é um texto interessantíssimo, é um texto de 1911, onde os indígenas demandam o direito de se organizar como quisessem, de que se quisessem manter a estrutura fundiária, comunitária, coletiva, de que eles pudessem fazer dessa forma. E o Emiliano Zapata acaba sendo assassinado pelos vencedores da Revolução, né? Ele termina derrotado pelos líderes da Revolução, os líderes que foram se definindo no curso desse processo. E, no entanto, esse Emiliano Zapata, que é derrotado ali concretamente na correlação de forças do movimento revolucionário, tem as suas demandas repercutindo depois da sua morte. Não apenas ele, né, há outras lideranças, há outros grupos em movimento no México nos anos da Revolução, mas o Emiliano Zapata, de fato, é muito emblemático. O que o Estado mexicano faz a partir daí é trabalhar com políticas públicas que trazem esse camponês, esse indígena, para o escopo das políticas públicas e também das representações de nação. O que é o México pós-revolucionário? É um México do qual esse indígena faz parte. Isso se manifesta de muitas maneiras. Por exemplo, através da pintura muralista. A arte muralista, que era uma arte pública feita em grandes paredes que podiam ser admiradas por qualquer um, por qualquer transeunte, é uma arte que retratava esses setores populares, inclusive os setores populares que pegaram em armas, que lutaram pelos direitos indígenas. Ao mesmo tempo, as políticas do secretário da Educação, José Vasconcelos, pela educação. Ele envia para todo o México os chamados maestros missioneiros, professores missionários. A ideia de missionário recuperava os missionários cristãos que se dirigiram aos indígenas no período colonial. E esses professores missionários iriam ao encontro dos indígenas para conhecê-los, acolhê-los, reconhecê-los e, a longo prazo, para assimilá-los. Não deixava de ser um projeto também assimilacionista, esse da Secretaria de Educação Pública, que nasceu no período pós-revolucionário. E essas medidas, então, no plano cultural, também têm contrapartidas no plano das políticas econômicas, no plano de políticas sociais. Nos anos 30, uma grande reforma agrária foi realizada no México, mas uma reforma agrária que não restabeleceu as comunidades agrárias. Essa reforma agrária se baseou no princípio
de uma posse individual, familiar da terra. E, portanto, não era exatamente aquilo que havia sido reclamado pelo Emiliano Zapata alguns anos antes. Outra iniciativa desses anos, que eu acho muito emblemática das respostas que o Estado mexicano forjou para essa grande revolução que rompeu antes da Revolução Russa, né? Uma revolução que foi definitivamente algo que chamou a atenção do mundo, né? Houve correspondentes estrangeiros de jornais que vieram cobrir a Revolução Mexicana, que tiraram fotografias, que difundiram isso mundo afora. Outra resposta importante foi, nos anos 30, da criação de uma editora que não era pública, ela era uma combinação de investimentos públicos e privados, a Fundo de Cultura Econômica, que passou a publicar livros que também cumprissem o papel de um Estado que educa e que educa numa determinada direção. Essa educação reconhecia a importância de se educar também os indígenas, também os camponeses, né? E a Fundo de Cultura está aí até hoje, na feirinha de livros da USP essa semana, né? Pudemos mais uma vez nos deparar com os livros da Fundo. Aqui para nós no Brasil foram por muito tempo a bibliografia acadêmica disponível numa língua mais próxima, que era o espanhol, já que em português quase não havia traduções. Enfim, isso tudo vem na esteira de um Estado que se organiza reconhecendo demandas e pressões que foram formuladas, que foram colocadas em cena também por esses indígenas camponeses. A gente tem só mais 5 minutos, infelizmente, e daí para a gente fechar, trazer a discussão para hoje. Você situou bastante e de maneira muito clara no 19, no momento do centenário, os desdobramentos do período posterior à celebração dos centenários. Mas e hoje, Gabi? 200 anos, quase 200 anos de independência, bicentenário. Essas fronteiras simbólicas continuam em movimento? Olha, Júlio, eu tenho certeza de que sim, e um movimento muito intenso, porque hoje, entre outras coisas, o mundo se depara com toda essa crise ambiental, né? As incertezas sobre o futuro do planeta Terra, do equilíbrio ambiental. E as populações indígenas, especialmente essas populações indígenas que vivem ainda mais integradas à mata, às florestas, com conhecimentos tradicionais que passam também pelo uso das plantas, por uma relação com a fauna. Essas populações são hoje vistas como aquelas que detêm conhecimentos que são chaves para se buscar um novo equilíbrio entre a humanidade e o meio ambiente. As populações indígenas, portanto, da Amazônia, elas são hoje revalorizadas por uma nova chave que está muito associada a essa questão ambiental. O Todorov, no seu famoso livro A Conquista da América, há um momento lindíssimo em que ele fala do Hernán Cortés, que venceu o Montezuma, imperador dos astecas, porque o Cortés controlava melhor a linguagem interhumana. E ele entendeu as fragilidades dos indígenas e conseguiu vencê-los. E, no entanto, com essa vitória, se perdeu uma outra chave, uma outra capacidade que os índios carregavam, que era a de se comunicar com o mundo, a integração entre o homem e o mundo, entre o homem e a natureza. E a vitória, portanto, dos espanhóis sobre os indígenas trouxe consigo essa derrota, da perda de uma chave pela qual nós hoje pagamos o preço. Então, eu acho que, nesse sentido, as populações indígenas vêm sendo colocadas em novas fronteiras de valorização e, por outro lado, em países como, por exemplo, a Bolívia, onde essas populações indígenas são camponesas e mais integradas, portanto, as relações de trabalho, as relações de convívio que abarcam a sociedade
mais genericamente, também estão se colocando em novos termos que tem muito a ver com as soluções políticas em um ambiente democrático. Toda essa experiência recente do Evo Morales e agora essa eleição de um antigo vice do Evo Morales, que traz a ideia de nós buscarmos um horizonte de democracias multiétnicas, que deem conta de respeitar a diversidade cultural, a diversidade de perspectivas sobre o mundo, é aquilo que o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro chama de um perspectivismo. Um perspectivismo é nós entendermos os indígenas procurando entendê-los pela lógica deles. Que representações de mundo são essas? A Manuela Carneiro da Cunha falando na questão dos regimes de conhecimento, como os conhecimentos se tornam legítimos, os vários conhecimentos, e não só esse de uma tradição ocidental, europeia, científica. E é nesse sentido, então, que os projetos políticos também, de se pensar as democracias dialogando com essas sociedades multiétnicas, também recolocam a questão das populações indígenas na América em fronteiras que não estavam dadas há 100 anos, né? Definitivamente não estavam dadas há 100 anos. Os discursos indigenistas daquele período tinham fundamentos muito diferentes disso que vem sendo evocado hoje e que eu acho que traz questões muito, muito criativas, muito relevantes e que devem nos mobilizar, devem mobilizar a nossa reflexão. Nós não podemos nos acomodar, achar que, bom, já está tudo um pouco perdido. Não, quer dizer, eu acho que o tempo presente e especialmente no que toca a essa interface com populações de origem indígena, é um tempo que se abre nesse momento para novas abordagens, para novas posições sobre como equacionar essas diferenças. Gabriela, super obrigado pela tua entrevista. Eu relembro a todos que daqui a 4 minutos ela vai estar disponível no IGTV, daqui a alguns dias no blog da revista, no YouTube, nos agregadores de podcast. Convido a todos para no dia 26 de novembro assistirem, acompanharem a entrevista do José Antônio Vasconcelos. E super, super, super obrigado. Foi lindo, Gabi. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Júlio. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam. Um prazer. Então, boa noite para todo mundo. Descansem, protejam-se. Obrigada, Júlio.